não falam muito, que ao invés de falácias prefere eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos, atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas
nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre irei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Com a compra Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com o porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer
Nós queremos desejar uma boa noite. Nós estamos aqui na casa do Senhor, você aí na sua casa, ou em qualquer lugar que você estiver, sozinho ou com a sua família. Nós estamos juntos aqui para um momento de adoração. É um culto em adoração ao nosso Deus. Um grande prazer que nós temos na nossa vida é adorar o nosso Criador. Eu acho que não tem nada neste mundo mais importante do que os momentos que nós passamos na presença de Deus. E eu estou feliz porque você está aqui conosco participando deste culto. Nós estamos hoje iniciando uma série. O pastor Kleber Pires está aqui conosco. Daqui a poucos minutos ele estará pregando para nós. Esta série tem como tema os 5 pilares da verdade. O tema desta noite é sobre a Bíblia Sagrada. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que você ficasse com ela pertinho de você, para que você possa acompanhar os textos bíblicos e aprender aquilo que o Senhor quer te ensinar. Neste momento nós vamos começar o louvor, mas antes de louvarmos a Deus, nós vamos orar pedindo que Ele se faça presente aqui conosco e com você, aonde você estiver. Convido os irmãos que onde você estiver nesse momento, vocês possam se curvar e vamos falar com Deus nesse momento. Nosso Deus e amado Pai, é um privilégio te adorar e bendizer o teu santo nome em meio a tudo que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos nossos lares, nas nossas casas, mesmo não podendo estar na tua casa, em todos os cultos, nós temos o privilégio de te adorar da mesma forma. Senhor nosso Deus, que tudo isso que está se passando nesse momento, que possa não servir para nos desanimar, mas que possa, ó Pai, servir para nos fortalecer, que essa crise, que possamos vencer, e que essa crise nos prepare para crises maiores, que com certeza ainda está por vir. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, entregamos os louvores, o culto, entregamos a mensagem dessa noite nas tuas mãos. Que os nossos irmãos queridos, onde quer que eles se encontrem nesse momento, que eles possam se sentir tocados pelo Espírito Santo, através dos louvores e a mensagem dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a cantar conosco. Os anjos de Deus, eles estão aqui conosco, estão aí com você também, e nós iremos todos juntos fazer um grande coral. Nós iremos cantar a música Toque Minhas Mãos. Que esta seja a sua oração neste momento, pedindo para que o Senhor, Ele toque as suas mãos e você sinta o toque dEle neste momento de louvor. Vamos cantar e vamos louvar o nome do Senhor. O som de uma voz comparado ao trovão.
Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração pra alcançar teu trono, ó Pai. Coloque em minhas mãos meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração pra alcançar o trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me Deus nos deu o privilégio de termos nas nossas mãos a sua palavra. A Bíblia é a revelação de Deus que nos ensina a sermos felizes tanto nesta terra quanto a nos prepararmos para o céu. Através desse livro, nós aprendemos sobre a existência de um Deus criador. Através desse livro, nós aprendemos sobre o amor desse Deus, a salvação, o perdão, a paz que só Ele pode dar. E é justamente por isso que neste momento nós vamos cantar justamente sobre este livro. Nós vamos cantar sobre a Bíblia. Então que você cante conosco o hino Dá-me a Bíblia, esta palavra que nos prepara para a eternidade. Vamos cantar juntos e louvar o nome do nosso Criador. Dá-me a Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma
Este é o momento em que nós vamos orar ao Senhor. E eu tenho certeza que aí aonde você está, você pode se unir a nós nesta oração. Talvez você está passando por alguma dificuldade. Este é o momento de você clamar a Deus, colocar as suas dificuldades diante de Deus. Talvez algum problema físico, algum problema emocional, algum problema familiar, ou quem sabe algum problema espiritual. Quem sabe você não está satisfeito, porque você não tem conseguido buscar a Deus como você gostaria de buscar. E este é o momento em que nós estaremos aqui orando por você, orando por sua família e pedindo a bênção do Senhor sobre o seu lar, para que aquilo que você acha que falta, que Deus ele venha completar. Deus ele sabe o que é bom para você, sabe o que é bom para cada um de nós, e nós temos a certeza que Deus ele tem prazer em nos abençoar. O nosso Deus, ele tem prazer em abrir as janelas dos céus, Rogério, e derramar sobre cada um bênção sem medida. Ele quer e pode fazer isso por você. E é justamente por isso que neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e você colocar diante de Deus agora aquilo que você precisa, com seu coração contrito, que você clame a Deus. Eu vou dar 30 segundos para você orar, só você. E logo depois nós estaremos orando aqui para que Deus ele ouça esta oração e também nos abençoe com a sua palavra daqui a poucos minutos. Ore ao Senhor, 30 segundos, na sequência então nós oraremos aqui pedindo a bênção do Senhor sobre você e sobre a sua família. Amado Deus e Pai, reconhecemos que somos Teus filhos. Do fundo do nosso coração, nós chamamos o Senhor de Pai, porque temos a convicção do Teu amor para conosco. Temos a convicção da Tua proteção, da Tua provisão, de que o Senhor anda ao nosso lado. E podemos nos recorrer a Ti a cada instante da nossa vida. Senhor, o Senhor sabe o que vai no coração de cada um que está orando neste momento. Talvez existem pessoas que estão com alguns problemas muito sérios, ou de um familiar que está doente, ou essa própria pessoa que está nos assistindo está também passando por uma enfermidade. Eu quero te pedir que o Senhor visite essa pessoa, que o Senhor alcance o seu leito de enfermidade, alcance aonde ela estiver, e que o Senhor com o seu poder curador venha afastar este mal, esta doença, para que realmente essa pessoa se restabeleça para viver uma vida de louvor e adoração. Talvez existem problemas, ou existem pessoas com outros tipos de problemas. Muitas delas não estão encontrando nem saída, nem solução mais. Já desistiram de lutar, já se sentem fracassadas, derrotadas. Mas também, Senhor, te pedimos que o Senhor visite essas pessoas, que o Senhor dê esperança, que o Senhor mostre a elas que tem prazer em andar ao lado delas a cada instante, que elas sintam o Teu toque, as Tuas mãos, o Teu abraço, que elas consigam compreender através da Tua palavra que é amada, que é querida, e que o Senhor tem planos grandiosos para a vida dela. Por favor, Senhor, nós oramos neste momento confiando de que o Senhor sabe todas as coisas, não há nada que fuja do Teu controle,
E é justamente crendo nisso que nós pedimos que o Senhor nos dê forças. Muitas vezes pedimos para que os problemas sejam afastados, mas talvez a nossa oração também deva ser pedir força e fé para passarmos pelas situações da nossa vida confiando plenamente no Senhor, sabendo que o Senhor nunca nos abandona. A tua igreja, o mundo está passando um momento difícil, mas nós continuamos crendo no Senhor, continuamos amando o Senhor, amando a tua palavra, continuamos sentindo prazer em estar nos cultos. Ó Senhor, que essa situação ela venha fortalecer a nossa fé, os nossos laços familiares, e que muito em breve possamos estar congregando com a nossa fé lá em cima. Que esta situação não nos enfraqueça, mas nos fortaleça. Como o Rogério disse na sua oração, muitas crises ainda estão por vir. E nós pedimos que o Senhor fortaleça o nosso caráter e a nossa fé, para que passemos por cada uma delas. E o nosso caráter seja moldado, que sejamos burilados, para estarmos prontos para subirmos contigo nas nuvens dos céus. Nós pedimos que o Espírito Santo, ele esteja com o pastor Kleber, que unja os seus lábios, que uma brasa viva do teu altar venha tocar na sua língua, nos seus lábios, para que ao ele começar a falar, nós ouçamos a tua voz e não a voz dele. Que rios de água viva fluam das páginas da tua palavra para dentro do nosso coração. E que ao terminarmos este culto, nós estejamos felizes, convictos de que tivemos um encontro especial com o nosso Salvador Jesus Cristo. Atenda-nos, ouça-nos e transforma-nos. E isso nós te pedimos porque nós não temos merecimento algum, mas nós confiamos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Ao caminhar sozinho, pensava em meu viver, nas coisas que já fiz, eu pude ver. Eu sei que poderia ser melhor. Sei que não sou perfeito, mas em Cristo posso ser. Me acorrentando a Ele, ao teu poder, moldado ao teu exemplo, eu serei. Somente teu exemplo seguirei, pois tu és Deus de libertação, que livras teus filhos da mais forte provação. Estou perdido, mas quero ser teu. Irei mais além pra ser um espelho de Deus.
mas Cristo me mostrou e até provou que a perfeição eu posso alcançar. Pois tu és Deus de libertação, que livras teus filhos da mais forte provação. Estou perdido, mas quero ser teu. Irei mais além pra ser o espelho de Deus. Tu és Deus de libertação, que livras teus filhos da mais forte provação. Estou perdido, mas quero ser teu. Irei mais além pra ser mais além. Irei mais além pra ser mais além. Irei mais além pra ser o espelho de Deus. Amém? Uma boa noite a todos os irmãos, cumprimento vocês com a paz de Cristo. Deus seja louvado pelo hino, viu, Rogério? É um prazer estar aqui com vocês, com os irmãos aqui do distrito de Engenheiro Coelho. Temos alguns irmãos também de outros distritos, de outros estados, inclusive, irmãos lá de Passos, de São Sebastião do Paraíso, e muitos outros que estão nos acompanhando nessa live. Nós estamos vivendo, como você sabe, alguns dias turbulentos, né, na história desse mundo. Só que eu creio que a maior turbulência que nós estamos passando não é na área da saúde, e sim na área das ideologias. Hoje nós vivemos uma sociedade chamada sociedade pós-moderna, onde não existe mais uma verdade absoluta, onde não existe mais uma verdade que se encaixe com um povo em geral. É uma realidade onde a verdade ela é relativa, e onde a minha verdade indifere da sua e assim por diante, e cada um com a sua verdade vive a sua vida. Mas além do que isso, nós estamos vivendo momentos em que aquela verdade, que sempre foi uma verdade absoluta, foi jogada por terra. Nós sabemos lá na profecia de Daniel, capítulo 7, que um poder que surgiria no mundo lançaria a verdade de Deus por terra, e aquilo que ele estaria fazendo prosperaria. Nós sabemos os efeitos dessa verdade sendo quebrada, sendo despedaçada e abandonada. Mas mais do que isso, nós sabemos que quando abandonamos a verdade, nós vivemos uma mentira. Por isso, hoje mais do que nunca se faz necessário um estudo do que nós chamamos de 5 pilares da verdade ou 5 colunas da verdade. Eu não trabalho no ramo de construção, mas eu sei que os irmãos que trabalham vão entender o que é uma coluna. Coluna é aquilo que sustenta toda uma estrutura de uma residência, de uma construção. E se essa coluna estiver com defeito, se o material dessa coluna for fraco, se o trabalho feito nessa coluna for um trabalho dificultoso ou defeituoso, toda a estrutura está abalada. Nós precisamos entender então que estrutura é essa, ou que elemento é esse que advém desses 5 pilares da verdade, dessas 5 colunas da verdade. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler ali o verso 15, ok? Mas antes de lermos a palavra de Deus, curva a sua fronte aí onde você está e vamos juntos fazer uma breve oração. Oremos. Soberano Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nós primeiramente te agradecemos pelo privilégio que temos, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essa crise que o mundo está vivendo, de podermos parar e adorá-lo nesse momento. Te agradecemos porque temos o privilégio de, mesmo que de uma maneira impessoal, buscar a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra e ser uma igreja invisível ao redor desse mundo. Peço agora o Teu Espírito Santo sobre nós, que ao a Tua Palavra ser lida, que venha saciar a necessidade do nosso espírito, que possamos viver a realidade da salvação que o Senhor nos oferece. Também te peço humildemente perdão dos nossos pecados. Usa-nos, ó Pai, e transforma-nos pela Tua Palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 3, Paulo está falando com o seu amigo e pastor Timóteo, e ali ele está avisando que ele pretende visitá-lo em breve. Mas no verso 15 ele diz algo especial. Ele diz assim, ó: mas se por um acaso eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O apóstolo Paulo, ao trabalhar o tema da verdade, ele liga a verdade diretamente à igreja de Deus, diretamente à igreja do Deus vivo. Por que eu já inicio esse nosso estudo com esse texto? Porque hoje no mundo, e principalmente no mundo religioso, cristão, existe um pensamento de que não há uma igreja verdadeira. Existe um pensamento de que não existe uma igreja do Deus vivo, mas qualquer igreja, onde fale, onde toque, onde mencione o nome de Deus, essa é a igreja de Deus. Mas isso não é verdade. Não pode Deus ter várias igrejas falando várias mensagens diferentes e ser um Deus verdadeiro. Paulo aqui ele diz que essa igreja da qual Timóteo irá pastorear, ela é uma igreja que será um baluarte, uma coluna que sustentará as verdades divinas. Nós precisamos entender então o que é essa verdade para saber o que essa igreja verdadeira sustenta. O tema dessa noite, o tema dessa série não é igreja verdadeira, mas é praticamente impossível falarmos de verdade bíblica sem falarmos da igreja de Deus. Deus deu a sua palavra, Deus deu as suas verdades para que o povo, como igreja, vivesse essa realidade. E não podemos separar a igreja da verdade. Mas para isso, vamos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus Cristo está mencionando, ou melhor, está esclarecendo a missão do Espírito Santo, do nosso Consolador. E no verso 13, ele diz o seguinte: e quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que eu gostaria que vocês, irmãos, se atentassem nesse texto é que existe a verdade, mas existe também toda a verdade. E algo que é comum de pensarmos é que se é meia verdade, é também meia mentira. Então, a menos que seja toda a verdade, não é o Espírito Santo que está guiando. A menos que esse Espírito, que o próprio Jesus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 16, que vai ser o nosso Consolador, o nosso intercessor, o nosso guia, a menos que Ele nos guie a toda a verdade, à luz de toda a verdade, e nós estejamos vivendo apenas parte da verdade, nós não estamos tendo o Espírito Santo, e o que é chamado comumente aí no mundo evangélico de batismo do Espírito Santo. Porque esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. É Ele sendo o nosso guia, o nosso intercessor, aquele que irá nos direcionar a um conhecimento pleno da verdade de Deus. Mas enfim, eu vou pincelar aqui os 5 pontos que a Bíblia chama de verdade. Eu usei a minha concordância bíblica, não foi a primeira vez, mas hoje ao relembrar esse sermão, eu peguei mais uma vez a concordância para ver se algo mudou.
Eu sei que não havia mudado, e então volto a falar a vocês. Você sabia que existe apenas 5 coisas, ou 5 elementos que a Bíblia diz assim, ó, e isso é a verdade? Eu não estou falando que é apenas 5 vezes, ou para 5 coisas que a Bíblia fala verdade, mas são só 5 estruturas, ou 5 pessoas, ou 5 elementos, que a Bíblia diz assim, ó, isso é a verdade, não há outra verdade. Tudo que segue, vem por detrás disso, traz a verdade. Quais são os 5 elementos que a Bíblia apresenta como sendo a verdade? Jeremias capítulo 10, verso 10, eu sei que você já conhece, ou muitos já conhecem. Ali é o texto que apresenta o nosso grande Senhor e Deus Pai. E lá no verso 10 é nos dito o seguinte pelo profeta Jeremias: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. A minha tradução, ela não traz exatamente esse pensamento, mas eu sei que se você tiver uma tradução como a King James, por exemplo, ela vai falar, mas o Senhor é a verdade. Outro elemento que também é apresentado como verdade na Bíblia, João capítulo 14, verso 6. Ali o próprio Jesus Cristo falando de si mesmo. Ele diz o seguinte, João 14, verso 6. Porque eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós vemos aqui, de início, Deus o Pai, pelo profeta Jeremias, sendo declarado como a verdade. Mas também vemos aqui, Deus o Filho, Jesus Cristo, se autodeclarando como sendo a verdade. Nos versos 16 e 17, vem nos dando alguns vislumbres também a respeito dessa verdade. Ali diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. O Espírito Santo também é apresentado pelo próprio Jesus Cristo como sendo o Espírito da verdade. Também temos no capítulo 17, verso 17, o nosso quarto elemento da verdade. Ali no verso 17, na oração em que Cristo faz, ele diz o seguinte, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então nós vemos aqui 4 elementos a princípio da verdade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. E agora a palavra de Deus. Vamos encerrar então compreendendo esses 5 pilares da verdade com o Salmo 119, versos 142 e 151. Salmo 119, verso 142, vem nos falando o seguinte: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E no verso 151 ainda nos esclarece, falando, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Para que fique bem claro que a verdade de Deus está ligada diretamente aos seus mandamentos. Aquela mesma lei que muitos irmãos de alguns outros contextos cristãos dizem que Deus aboliu. Aqui o salmista diz que essa lei é a verdade de Deus. Eu preciso esclarecer para você que esses 5 pilares da verdade, eles serão estudados ao longo dessa série. Nós estudaremos cada noite cada pilar. Nessa noite estudaremos o pilar da Bíblia Sagrada. Por que o pilar da Bíblia Sagrada? Porque é através dele que nós compreenderemos os demais. É através dele que nós conheceremos os demais pilares. Essa é a revelação de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. E é através dessa palavra que nós vamos compreender esses pilares. Não vamos fazer um estudo da Bíblia comum como você conhece. Eu não vou abordar aqueles temas comuns do cotidiano.
Aquele tema, por exemplo, que nós vamos ver lá em 1 Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, onde Deus menciona que os homens é quem foram movidos por Deus e inspirados pelo Espírito Santo trouxeram a palavra. Você também já sabe que a palavra de Deus não é apenas o Novo Testamento, ou apenas o Antigo Testamento, ou apenas partes do Testamento, apenas os 4 evangelhos. Lá em 2 Timóteo 3,16 nós temos um esclarecimento do próprio apóstolo Paulo, falando que toda a Escritura, ou toda a Bíblia, toda ela, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. No Salmo 119, eu gostaria que você lesse na sua casa, não nesse momento, mas gaste alguns momentos após o culto, meditando no Salmo 119. Você vai perceber que ele é o Salmo da Bíblia. O Salmo que vai falar diretamente a respeito da palavra de Deus e da lei de Deus. Lá no verso 60, vai falar que essa palavra de Deus, ela é a verdade. E ela é uma verdade que existe desde o princípio da criação. No Salmo 12 também é mencionado que essa verdade de Deus é como fino ouro refinado 7 vezes no fogo. E que ela seria conservada, guardada, protegida pelo próprio Deus e preservada. Não é esse estudo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um estudo hoje do que acontece quando nós nos afastamos dessa palavra. Porque eu compreendo que você como cristão, você como irmão, aceita a Bíblia como palavra de Deus. Tem a sua palavra de Deus em casa. Mas eu gostaria de estudar com você hoje o que acontece quando essa palavra é fechada, quando nós abandonamos ela. Vamos lá em João capítulo 8, verso 31. Evangelho de João capítulo 8, verso 31. O Evangelho de João é uma narrativa, uma discussão da qual Jesus está tendo com um grupo de pessoas específicas. Essa discussão ela já vem acontecendo há algum momento, desde o capítulo 5, onde lá no verso 39, Jesus diz, examinem as Escrituras, vocês julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testemunham de mim. E aqui agora no capítulo 8, Jesus ele vai defender a sua autoridade e a sua missão, à luz da palavra. E de que maneira ele começa essa defesa? Primeiro apresentando quem é o seu público. No verso 31 vem falando assim, e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Irmão, não sei se você sabe, mas a palavra de Deus não foi feita para incrédulos. A palavra de Deus não foi enviada para pessoas que não acreditam nela. A palavra de Deus foi enviada para pessoas que são crentes, que creem nela, que creem em Deus o Pai, creem em Deus o Filho. E aqui então nessa discussão, Jesus conversando com os judeus que estavam acreditando nele, que estavam tendo fé nele, Jesus ele faz um apelo. Ele diz assim, se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem na minha Bíblia, se vocês permanecerem no que aqui está escrito, vocês então será o meu verdadeiro discípulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, eu sei que não vai ser possível responder, mas responda no chat, ok? A que Bíblia ou a que palavra Jesus estava se referindo aí? Será que Jesus estava se referindo ao Novo Testamento? Será que Jesus estava falando assim, olha, se vocês crerem na minha palavra, nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, vocês vão ser os meus verdadeiros discípulos? Ou será que Jesus estava se referindo à única Bíblia existente no seu tempo, que era o Antigo Testamento? Nesse texto nós já temos uma menção, mesmo que indireta ou diretamente, de que para ser um verdadeiro discípulo é necessário crer em toda a Bíblia, não apenas naquilo que eu acho importante. E Jesus então fala, você quer ser o meu verdadeiro discípulo? Não adianta ou não basta apenas crer em mim. Permaneça na minha palavra, e aí vai ser o meu verdadeiro discípulo. E aí então no verso 32 vem aquele texto que é muito conhecido e muito falado, inclusive nos nossos dias. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sei se você percebeu, mas tem um verbozinho de ligação que é a palavrinha e aí, né?
É como se Jesus estivesse falando assim, ó, se você permanecer na minha palavra, se você permanecer nos meus ensinos, você vai ser o meu verdadeiro discípulo. E aí então, você conhecerá a verdade. E a verdade vos libertará. Ou seja, ser liberto através do conhecimento da palavra é algo que vem através da permanência na mesma palavra. Esse conflito com os judeus não parou por aqui. Ficaria bonito se nós lêssemos somente esses 2 versos. Olha, seja o meu verdadeiro discípulo, permaneça na minha palavra e eu vou te apresentar a verdade e vou te libertar. Mas na realidade, os judeus não entendiam o que era libertação. No verso 33 eles respondem: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Gostaria de abrir um parênteses para nós aqui entendermos. Esses judeus não estavam se referindo a um cativeiro físico, a uma prisão física, a uma escravidão física. Até porque eles eram escravos de Roma nesse momento. Eles estavam cativos em Roma. Até porque eles foram escravos do Egito, foram escravos na Babilônia. Aqui eles entenderam e entendem claramente que Jesus está falando de uma libertação espiritual, de uma salvação. E aí então esses judeus dizem assim, a gente não está preso, nós já somos libertos, nós já estamos salvos. Como que você está falando para a gente ser livre? Jesus no verso 34 então replica a eles: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Nesse primeiro momento nós vemos que a palavra de Deus, ela tem uma função. E qual função é a palavra de Deus? Nesse contexto do qual estamos vendo esse discurso e essa discussão com os judeus, uma das funções é nos mostrar o pecado. É mostrar o que nós somos e quem nós somos. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer nessa terra, nenhum. Nós nascemos em pecado, e em pecado nos concedeu nossa mãe. Jesus então diz: filho, em verdade eu te digo, se você comete pecado, porque você é nascido em pecado, você é escravo desse pecado. E é a respeito desse pecado que você precisa ser liberto. É a respeito desse cativeiro que Jesus menciona no verso 32. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a palavra de Deus e ela te libertará desse pecado. No verso 36 ela apresenta como que essa palavra nos liberta desse pecado. No verso 36 vem nos falando assim, ó, se pois o Filho vos libertar, então sereis verdadeiramente livres. É através da palavra de Deus que conhecemos a pessoa do Filho, que conhecemos Jesus Cristo, que conhecemos a libertação que esse Filho nos oferece. E creiam, irmãos, que se esse Filho nos libertar, aí sim seremos livres. Nunca pela prática nossa, pela justiça própria. Nunca pelo pensamento de que eu consigo me libertar do pecado. Só há uma maneira de me libertar do pecado, é me humilhar diante da palavra de Deus e buscar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos liberte, para que Ele nos salve. A discussão não para por aí. No verso 37, Jesus continua a declarar algo. Ele diz assim, ó, bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais me matar. E por que vocês estão procurando me matar? Porque a minha palavra não está em vós. Perceba o que acontece quando nós rejeitamos a palavra de Deus. O rejeitar a palavra de Deus é o mesmo que assassinar a mensagem de Cristo. É o mesmo que destruir e deturpar o evangelho de Cristo. Rejeitar a Bíblia, toda a Bíblia, é o mesmo que matar a Cristo. Jesus no verso 38 ainda diz, o que eu falo não são coisas que vêm de mim mesmo, mas são coisas que eu vi de junto do meu Pai. E vós, porém, fazeis o que vistes com o vosso Pai. E aí então eles tentam se justificar. Verso 39, o nosso pai é Abraão, e disse-lhes Jesus, se fossem ou se sois filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram me matar, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, e assim
Não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram-lhes eles: não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Verso 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente haviam de me amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E qual é a razão, então, que vocês não estão compreendendo a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vou dar uma pausa aqui. Percebeu a discussão? Eles se justificam falando assim: olha, eu sou um judeu, filho de Abraão. Eu sou descendência do pai Abraão. Eu sou herdeiro da promessa. E nós às vezes cometemos esse pecado. Eu já fui batizado, eu já participei da Santa Ceia, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não preciso de libertação do pecado. E se você se encaixa nesse perfil, não se preocupe. O Espírito Santo vai trabalhar em você. O problema é aquele que vai além. O problema é aquele que pensa o seguinte: tanto faz. A Bíblia pode falar isso, eu fui batizado, mas para mim tanto faz. Eu vou na igreja, eu vou na balada, eu vou ali, eu vou aqui, não tem problema. Esse daí é o pós-moderno, que a verdade é relativa. O que importa é o que eu penso, e não o que os outros falam, ou o que a palavra de Deus diz. E nessa discussão, então, eles continuam se justificando. E nessa discussão, Jesus fala assim: olha, sabe por que vocês não estão entendendo a minha linguagem? Sabe por que vocês não estão entendendo o que eu estou falando agora? Sabe por que vocês não estão entendendo o porquê eu estou pedindo para vocês permanecerem na minha palavra para ser libertos? É porque vocês não conhecem a Bíblia. É porque vocês não conhecem a palavra de Deus. É porque vocês não convivem com a palavra de Deus. Porque se vocês conhecessem essa palavra, vocês entenderiam. Essa é a razão. Mas mais do que isso, sabe por que vocês não conhecem a minha palavra? Sabe por que vocês não estão estudando a minha Bíblia? No verso 44 vem talvez as mais duras palavras de Cristo para aqueles judeus. No verso 44 Jesus diz assim: vocês não entendem a minha palavra, sabe por quê? Porque vocês pertencem ao vosso pai, que é o diabo, e querem satisfazer os desejos do seu coração. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele profere mentira e fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E no verso 45 Jesus ainda complementa: mas porque eu vos digo a verdade, vocês não acreditam. Percebeu o que está acontecendo aqui? Começa lá no verso 31, Jesus falando assim, ó: e essas coisas disse Jesus para os judeus que acreditavam nele. Aqui no verso 45 já diz o seguinte: eles não acreditavam em Cristo. Porque de nada adianta eu ir à igreja, eu orar, eu clamar, eu louvar e falar: Senhor, eu acredito em Ti, mas não ler a palavra, não ter relacionamento com a Bíblia, não deixar a Bíblia trabalhar em mim, não deixar a Bíblia me mostrar o que é o pecado, não deixar a Bíblia me mostrar a Cristo, e não deixar a Bíblia me mostrar a linguagem de Cristo. E essa é a realidade que o mundo cristão enfrenta hoje. Por que existem inúmeras igrejas cristãs no mundo? Porque cada uma está entendendo a linguagem de Cristo de uma maneira. Porque a palavra de Deus está apagada, e a verdade que está se sobressaindo nos púlpitos é a verdade de um homem, e não a verdade de Deus. Mas que homem é esse? Ou que homens, ou que pessoas são essas? Irmãos, eu jamais gostaria, e sei que já ouvi em algum momento da minha vida, essa repreensão de Cristo ao falar para mim: filho, você não é filho do meu pai. Você não é filho de Deus. Você é filho do diabo. Porque você está satisfazendo os desejos de Satanás. Ele é o mentiroso e pai da mentira. Ele não se firmou na verdade. Ele não se firmou na palavra de Deus. Ele é um assassino. Ele é um destruidor. Essa é a realidade da qual Cristo está apresentando agora para o povo dele. Para muitos que dizem que Jesus veio trazer um novo evangelho, não sei se você percebeu ainda, mas nesses poucos textos que estamos vendo, Jesus está falando
que o povo esqueceu do antigo evangelho. Um evangelho eterno que foi apresentado desde Gênesis capítulo 1 e ainda existe até hoje. A razão, então, para não compreendermos e não nos relacionarmos com a palavra de Deus é, em última instância, o fato de não sermos filhos de Deus. É, em última instância, o fato de ainda querermos ser filho do inimigo de Deus, do diabo. No verso 48, a discussão ainda não acabou. Verso 47, desculpa. Jesus diz assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não estão me dando ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam então os judeus, porventura não temos razão em dizer que é samaritano ou tens demônio? Perceba onde foi o avanço do pensamento desses homens crentes. Eles avançaram e falaram assim, Jesus é uma seita, um samaritano. E mais do que isso, ele está possuído por um demônio. Irmão, não sei você, mas eu já ouvi isso muito em estudos bíblicos. Em que algumas pessoas vêm e falam para mim assim, você pertence à seita tal, essa igreja tua é uma seita, essa igreja tua segue demônios, essa igreja tua não segue o Cristo verdadeiro. A mesma acusação feita a Cristo aqui, porque Cristo pediu para eles voltarem à palavra, porque Cristo pediu para eles estudarem a palavra. A mesma acusação feita para Cristo, eles fazem para o povo de Deus nos nossos dias. Quando o povo de Deus se levanta pedindo para voltar para a palavra, para estudar a Bíblia, para viver o que a Bíblia pede, aquele mesmo povo que também se diz filho de Deus, que também se diz crente, olha para eles e diz assim, você não é de Deus, você é uma seita. E aí no verso 51, Jesus diz o seguinte, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, além da Bíblia me mostrar o pecado, além da Bíblia me mostrar a libertação do pecado através de Jesus Cristo, além da Bíblia me mostrar e me ajudar a compreender o porquê eu não entendo a palavra de Cristo, ela também me diz o seguinte, quando você passar por todo esse processo, essa mesma palavra, ela vai te transformar e vai te dar vida eterna, e você nunca mais, ou nunca, verá a morte. Irmãos, essa é a realidade da igreja de Deus verdadeira. É uma igreja que se firma e que permanece na palavra. É uma igreja que entende a cada dia os passos que tem que dar ao lado da sua palavra. E mais do que isso, é uma igreja à luz do que o profeta Isaías diz, que vem para ser o reparador de brecha, o restaurador de verdades. É uma igreja que vem para levantar o que é a palavra verdadeira. Porque tudo isso se faz necessário. Essa palavra de Deus, por que ela é tão necessária para a nossa vida? Será que são só esses os riscos de sair da palavra? Será que o único risco que eu corro de abandonar a palavra é de ser feito filho do diabo? Eu sei que muitos podem pensar assim. Mas vamos pegar um outro texto ali em Romanos capítulo 1, verso 25. Uma realidade vivida pela igreja de Roma naqueles dias. Pasme você, mas parece ser a mesma realidade vivida pela nossa igreja e pelo nosso povo nos dias de hoje. Romanos capítulo 1, verso 25, e em diante vem nos falando assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, aquele que é bendito eternamente. Amém. E por causa disso Deus os entregou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à sua natureza. De semelhante modo, os homens também deixaram o seu contato natural com a mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a punição merecida pelo seu erro. Não sei se você percebeu nesses textos, mas aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o grande risco de abandonar a palavra de Deus. O grande risco de mudar a verdade de Deus em mentira. Sabe qual que é o grande risco?
a imoralidade sexual. Será que nós estamos vivendo essa realidade nos dias de hoje? Será que nós estamos vivendo uma imoralidade sexual, até mesmo dentro do arraial dos santos? Até mesmo dentro da igreja de Deus? Será que o homossexualismo, o lesbianismo, o adultério não entrou no meio do arraial do povo de Deus? E se entrou, entenda qual é o ponto-chave para isso acontecer. É um afastamento da verdade. É uma mudança do que é a verdade de Deus. Por fim, esse mesmo Paulo, na sua segunda carta ao Timóteo, ele nos faz uma advertência de como seria o povo nos nossos dias. Não apenas daquele jeito, não apenas na imoralidade sexual. Mas abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, nos versos 3 em diante. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 em diante. Ali Paulo nos diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Paulo aqui está nos advertindo de como seria a igreja no futuro, nos nossos dias. Porque haverá um tempo em que não suportará mais a sã doutrina. Haverá um tempo em que nos púlpitos da igreja verdadeira não poderá mais se pregar de santidade, não poderá mais falar a respeito de justificação. Alguns temas seriam perigosos por conta dos contextos em que estaríamos vivendo. Mas Paulo fala assim, Timóteo, suporta tudo isso, no verso 5. Seja sóbrio. Ou seja, não misture a sua doutrina com pensamentos tortos. Faz o seu trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o seu ministério. Paulo, falando para nós hoje, diz o seguinte: filho, irmão, crente, fiel, seja sóbrio. Não misture a palavra de Deus com filosofias e fábulas. Ah, pastor, mas nós somos adventistas e não cremos em fábulas. Creem. Aliás, nesses últimos dias, por conta desse coronavírus, o que mais tem surgido na internet é profetas. É profeta que fala que o mundo vai acabar daqui 2 meses, é profeta que fala que o coronavírus vai acabar, é profeta que fala que fulano vai morrer. O que mais tem surgido são pessoas criando fábulas. E por incrível que pareça, alguns irmãos às vezes mandam para nós: pastor, olha aqui, pastor, o que eles estão falando. Esses dias foi até o extremo. Um irmão, não vou falar de onde, mas mandou para mim um print de uma mensagem de Allan Kardec, falando assim: está vendo, pastor, Allan Kardec falando das realidades dos nossos dias. Está vendo, irmãos, o que é crer em fábulas? Vamos nos apegar à palavra de Deus, vamos nos apegar à sã doutrina. Aquele que vive a santificação diária, aquele que vive a busca e a prática relacional diária com a palavra de Deus, não se preocupa com a realidade do dia a dia. Porque ele sabe que a vida dele está guardada e selada pelo nome de Jesus Cristo. Aquele que vive a verdade da palavra não teme ao futuro. Nós não devemos ter medo do futuro, a menos que tenhamos nos esquecido de como Deus nos guiou no passado. Essa palavra de Deus é a verdade que nos salva. Para finalizar, irmãos, eu gostaria de fazer um apelo a você. Hoje é comum para muitos de nós termos mais de uma Bíblia em casa. Eu mesmo devo ter em casa umas 8 ou 9 versões diferentes da Bíblia. Hoje é comum para muitos de nós termos a Bíblia como um mero amuleto, como um mero símbolo místico de salvação, onde quando eu tenho algum problema, alguma dificuldade, eu vou lá e abro e vou ler o Salmo 91, vou ler o Salmo 23 e daí por diante. Só que eu não sei se você sabe, mas ao longo da história desse mundo, homens morreram por essa palavra. Ao longo da história desse mundo, mártires foram queimados, enforcados por conta dessa palavra. E esses mártires, a Bíblia chama eles de santos homens.
Pessoas que são tratadas como especial, porque foram ao extremo em ser fiel à palavra de Deus. Será que nós, nos nossos dias, quando formos colocados à prova, quando formos pressionados para abandonar essa palavra, vamos ser como aqueles mártires? Homens que muitas vezes não tinham nenhuma versão bíblia. O pouco que conhecia da Bíblia era aquilo que lhe foi apresentado por alguns pregadores. Mas viveram aquele pouco. Viveram a realidade da palavra de Deus. De nada adianta eu falar para você que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia é iluminada, que Deus protegeu, que Deus guardou a Bíblia, se você não tiver fé nessa Bíblia. Romanos capítulo 1, verso 17, o nosso amigo Paulo também nos adverte a falar assim, ó, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela certeza de que esse pilar, chamado Palavra de Deus, chamado Bíblia, é o pilar extremamente necessário para a grande verdade. O meu apelo a você é se apegue a essa palavra. É os textos do qual Deus diz para Moisés, lá em Deuteronômio 6, medita nessa palavra, dia e noite. Pregue ela nos umbrais da tua casa, não de uma forma física, mas que a tua casa seja conhecida como uma casa de oração, uma casa de um povo que vive o Evangelho. Fale dessa palavra ao se deitar, ao se levantar, e ensine aos seus filhos. O que nós vemos nos dias de hoje, isso é uma realidade até minha, é que os nossos filhos estão sabendo falar de quem é Superman, de quem é Batman, Homem-Aranha e daí por diante, mas não sabem falar de quem foi Cristo. O que nós vemos hoje é que muitos sabem falar de cor poemas, canções, filmes, mas mal sabem os básicos preceitos da Bíblia. E se nós não nos firmarmos nesses preceitos, seremos como aqueles judeus do qual Jesus adverte no capítulo 8 de João. Crentes que não viveram o Evangelho. Crentes que não permaneceram na palavra de Deus. Crentes que não foram verdadeiros discípulos. Então eu te convido a ser um verdadeiro discípulo. Eu te convido a buscarmos juntos um relacionamento com essa palavra. E ao longo desses 5 domingos que iniciou hoje, conhecermos e aplicarmos um pouco mais intimamente os 5 pilares da verdade. Para que a nossa grande casa, para que a nossa grande igreja, para que a nossa religiosidade seja algo concreto, que não desmorone ou que não caia diante de qualquer provação. O meu apelo para você é isso. Eu gostaria de onde que você estiver, para que juntos, curve a sua fronte, vamos orar a Deus, vamos buscar o Espírito Santo, para que Ele nos conduza a uma plenitude da sua Bíblia Sagrada. Curve a sua fronte, vamos orar. O eterno Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem sido bom para o teu povo. Contudo, reconhecemos que muitos de nós somos falhos ao buscar a tua palavra. Não estamos tendo, Senhor, um relacionamento íntimo com o Evangelho eterno que o Senhor tem nos deixado. Um Evangelho que se inicia desde Gênesis capítulo 1 e tem seu fim somente em Apocalipse 22. Nós não temos sido fiel, ó Pai, a tudo isso que o Senhor tem nos deixado. Muitos de nós temos tratado essa Bíblia como um mero livro. Muitos de nós temos tratado essa Bíblia, às vezes até como um amuleto sagrado, porém místico. Mas não temos entendido que essa palavra, essa Bíblia, esse Evangelho que o Senhor nos deu, é para transformar a nossa vida, a sua imagem e semelhança novamente. Aquela mesma imagem e semelhança perdida no Éden. Aquele mesmo carinho pelo qual o Senhor nos criou. Essa palavra agora vem nos transformar para voltarmos a ser aquilo que éramos. Peço perdão, porque às vezes na correria do dia a dia temos bebido em outras fontes e não na tua fonte eterna. Peço perdão porque às vezes em meio a essa angústia da qual o mundo está vivendo, em meio ao medo, ao temor, temos buscado doutores que estão nos agradando, ao invés de buscar a sã doutrina. Mas sabemos também e temos fé de que nessa noite o Senhor está enviando sobre nós o Teu Espírito Santo para voltarmos a ter um relacionamento vivo com a Tua Palavra.
Uma palavra que nos transforma, uma palavra que nos vivifica, uma palavra que nos coloca justos diante de Ti. Que esse mesmo Espírito, ó Pai, não se aparte de nós, continue trabalhando em nós. Visite os nossos irmãos, onde quer que eles estejam nas suas casas. Visite as suas famílias, que eles tenham o desejo de estudar a Tua Bíblia, o desejo de fazer o culto diário, o culto familiar, o desejo de buscar a Tua presença, ó Pai, o desejo de viver o verdadeiro cristianismo no lar. Tome a nossa vida em Tuas mãos. Que nessa semana que para nós ainda é incerta, mas o Senhor já sabe, que possa ser conduzido os nossos passos, que o Senhor nos livre do mal, nos livre dos tropeços e que nos guarde pela Tua palavra. Dá-nos o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Eu peço não porque merecemos, mas no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que eu oro e já agradeço. Amém.